Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando a nossa primeira live da nossa segunda fase. Nós já fizemos 10 lives falando sobre diversos assuntos e hoje, então, a gente vai dar continuidade falando de uma patologia que é bem interessante, pólipos de intestino grosso. Então, pessoal, estamos aqui com o Dr. Fábio. Tudo bem, doutor Fábio? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliana. Boa noite, Sampaio. Boa noite. Doutora Juliana, nutricionista, e o doutor José Arthur Sampaio, que está aqui com a gente hoje. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa live. Tópicos de discussão sobre os pólipos do intestino grosso. A palavra é sua, doutor Fábio. Bem, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook, enfim. Hoje tivemos esse problema de conexão aí que nos atrapalhou um pouco o início da discussão, mas é um tema certamente que palpita a todos nós, que é justamente os pólipos do intestino grosso, né? Os pólipos do intestino grosso, eles atingem com uma frequência elevada a toda a população, cerca de 1/5 da população, pelo menos 20% da população, tem pólipos do intestino grosso, né? E o que são, na realidade, os pólipos? São, na realidade, saliências que ocorrem na mucosa, na parte interna do nosso intestino, né? Essas saliências, elas podem ter um formato mais plano, tipo uma espécie de uma couve-flor plana, né? Ou o formato de um cogumelo, né? Em que ele é projetado para dentro da luz intestinal. Tá? Bem, independente do formato, quer seja ele cogumelo ou um formato mais plano, né, ele ocorre justamente por mutações cromossômicas nesta mucosa, que leva então à transformação desse epitélio e crescimento desorganizado, desordenado do pólipo do intestino grosso. Bem, tem algumas coisas que favorecem a formação desses pólipos do intestino grosso, né? Então, a idade acima de 50 anos, obesidade, tabagismo, doenças inflamatórias do intestino delgado, como doença de Crohn, doença do tipo retocolite ulcerativa, algumas doenças hereditárias. A raça negra, ela tem uma propensão maior à formação desses tipos de pólipos, né? O diabetes tipo 2, o sedentarismo, então as pessoas, o mau hábito de não fazerem exercícios físicos, tudo isso favorece a formação, então, dos pólipos do intestino. Certamente, hoje em dia, cada vez mais em voga, uma melhor alimentação é necessária para que a gente diminua esses fatores de risco. A doutora Juliana vai poder nos falar bastante sobre isso, que várias teorias têm se criado ao redor da formação desses pólipos, assim como a degeneração desses pólipos para o câncer coloretal, que é a grande complicação, a temida complicação dos pólipos do intestino grosso. Bem, aí passo, na realidade, essa pergunta à doutora Juliana. Doutora Juliana, qual o papel da alimentação na prevenção do aparecimento dos pólipos? Bom, primeiro eu gostaria de dar boa noite a todos. A alimentação saudável, ela tem o poder de deixar mais lenta a progressão dos pólipos, tá? Então, não há nada comprovado hoje em dia que a alimentação vai interferir no surgimento dos pólipos. Porém, ela interfere muito na progressão, até onde esses pólipos vão conseguir crescer, se eles vão conseguir evoluir para um câncer ou não. Uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, vegetais, aquela alimentação bem colorida, sem excesso de carnes vermelhas, gorduras, doces, ela previne a obesidade e previne o aparecimento de diversas doenças como a diabetes tipo 2. Então, essas doenças, elas são fatores de risco para o aparecimento dos pólipos e com a alimentação saudável a gente já consegue afastar esses dois fatores, né? Lembrando sempre que a alimentação saudável, ela também é caracterizada pelo consumo adequado de água e a diminuição dos agentes que machucam, entre aspas, a mucosa intestinal. Quais eu poderia citar? Os aditivos químicos presentes nos alimentos ultraprocessados, que nós acabamos consumindo muito mais hoje em dia, né? E os agrotóxicos usados pela indústria. Então, sempre que puder, é importante comer mais alimentos in natura e alimentos orgânicos, tá?
Os probióticos e os pré-bióticos também ajudam muito na questão da saúde intestinal. A gente vai acabar falando deles um pouco mais para frente. Perfeito, Juliana. Bem, hoje à noite nós temos a honra de estar aqui com o professor José Cruz Sampaio, que é um dos melhores endoscopistas aqui do sul do Brasil e do Brasil inteiro, né? Com certeza é um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui conosco hoje à noite. Lembrando que o professor Sampaio é o nosso endoscopista do CAD, né? Então, assim, é ele que consegue fazer os milagres de retirar por endoscopia justamente esses tumores do intestino grosso, colocar balão intragástrico para obesidade, enfim, fazer milagres dentro do nosso tubo digestivo. Professor Sampaio, me diga uma coisa, quando um pólipo é maligno? Bom, inicialmente, dar uma boa noite a todos e dizer que o Fábio é muito exagerado, né? Ele, por ser muito meu amigo, ele faz esses exageros assim. Não, e até ao vivo. Ele comete esses exageros até ao vivo. Mas é um prazer estar aqui e muito legal o que tem sido essas lives com o CAD e também rever a minha querida amiga Cláudia, que agora está numa outra área. Muito bacana, Cláudia. Eu desejo sucesso a todos nós. Tá? Os pólipos, eles são divididos entre pólipos benignos e pólipos malignos. Né? Os pólipos benignos são aqueles que, na sua célula, não apresentam um componente de malignidade, ou seja, de neoplasia, ou seja, um componente de agressividade. Esses, graças a Deus, são a grande maioria dos pólipos. Nos pólipos benignos, a gente separa ele entre os pólipos hiperplásicos e os pólipos que são chamados pólipos adenomatosos. Mas, quando esta célula já apresenta um componente de neoplasia, ele passa a ser um pólipo maligno. Então, é um pólipo que tem uma degeneração com um componente já de evolução para o câncer. Tá? Como eu disse antes, a sua grande maioria são pólipos benignos, mas por isso é que nós devemos sempre fazer um estudo do anátomo patológico, ou seja, da retirada de biópsia, para a gente poder dizer se esse pólipo é um pólipo benigno ou se ele é um pólipo maligno. E um detalhe muito importante aqui que eu gostaria de deixar é que mesmo um pólipo pequeno pode já apresentar um componente de malignidade em sua estrutura. Então, nós não conseguimos ter certeza absoluta, quando da visualização endoscópica, caracterizar esse pólipo como sendo um pólipo puramente benigno. Nós temos que sempre mandar essa peça para exame de anatomia patológica, ou seja, de biópsia. Perfeito. Professor Sampaio, já entrando no assunto, agora que citaste a questão de um pólipo pequeno, frequentemente a gente vê nas descrições de colonoscopia, e foram perguntas justamente que os internautas fizeram, quando um pólipo é considerado grande, assim como frequentemente no laudo aparece pólipo sessile e pólipo LST, que é justamente espalhamento de lesão lateral, né? Me explica um pouquinho mais sobre isso aí. Quando um pólipo é grande, o que é um pólipo sessile, o que é um pólipo LST no laudo? Muito bem. Bom, vamos começar por pólipo grande. Né? Um pólipo, na sua grande maioria, também é uma situação que nos traz um conforto, é que a maioria dos pólipos eles são menores do que 10 milímetros. Isso a gente tem. Essa é, vamos dizer, a maior quantidade de pólipos que nós encontramos na colonoscopia. Por que isso? Porque nós estamos fazendo exames de prevenção e estamos encontrando esses pólipos no início de sua formação. Então, um pólipo ele é considerado grande a partir de uns 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Tá? E, além de levar em consideração o seu diâmetro, nós temos que levar também em consideração o que o senhor acabou de perguntar a respeito do pólipo ser sessile ou pediculado. Então, um pólipo que seja pequeno e que tenha uma base grande, ele pode ser um pólipo de difícil ressecção e pode ser um pólipo com um componente mais complicado do ponto de vista de evolução. Então, o pólipo sessile é aquele que praticamente não tem, como se fosse o tronco de uma árvore. Ele é um pólipo que está junto da camada mucosa. Ele simplesmente eleva a mucosa. Então, esse é um pólipo considerado sessile.
quanto maior a sua elevação e quanto maior a formação de um tronco na sua base, ele vai sendo um pólipo considerado pediculado. O que vai ser importante levar em consideração quando nós estivermos tratando de um pólipo séssil? A sua base, o seu tamanho, porque o tratamento, que provavelmente nós vamos conversar um pouquinho mais adiante depois, vai mudar completamente em relação à abordagem terapêutica. E a última pergunta foi... sobre o pólipo LST. O LST vem do inglês, né, que é o Lateral Spread Tumor, que seja o tumor de espalhamento lateral. São lesões que algumas vezes, como a gente considera como se fosse um carpete, né? Ela tapeta a área onde está a mucosa normal, então ela se vamos dizer assim, se destaca da mucosa normal por ser uma lesão de bordos irregulares e que não tem um padrão de evolução ou de crescimento. Ela tem uma evolução lateral e de forma irregular. Isso leva à necessidade de ressecções maiores. Estas lesões são as mais difíceis de serem ressecadas, e aí entra um outro componente, que é a necessidade de vamos dizer assim, de uma abordagem mais radical, porque são lesões, na sua grande maioria, como foi perguntado antes, lesões maiores, pólipos grandes, acima de 2 centímetros. Perfeito. Mas esses pólipos todos que a gente está descrevendo aqui, pólipos sésseis, pólipos de espalhamento lateral, pólipos no formato de um cogumelo, quais os pólipos, na realidade, que podem virar câncer? Bem, todos eles podem virar câncer. Tá? O que a gente leva, o que nós temos que deixar bem claro aqui? Nós só teremos a certeza do tipo de pólipo depois de nós retirarmos o pólipo. É claro que a visão do endoscopista é fundamental. Quanto maior o treinamento do endoscopista, maior a experiência, ele vai ficando afeito à observação de algumas alterações na estrutura do pólipo que podem nos levar a inferir algum tipo de diagnóstico mais preciso. Por exemplo, observando o desarranjo das velocidades, a formação neovascular, o sangramento do pólipo, se tocar no pólipo ele pode sangrar. Mas então, de qualquer forma, todos eles podem evoluir para a neoplasia, o câncer. Esses pólipos, eles são divididos, do ponto de vista histológico, em pólipos do tipo adenomatosos tubulares, que é a grande maioria, os túbulo-vilosos e os vilosos. Os vilosos são os que mais apresentam degeneração. Os túbulo-vilosos em seguida e os tubulares o que menos apresentam. Também é importante ressaltar que os mais frequentes são os tubulares. Tá? Para um pólipo evoluir para uma neoplasia, ele demora um bom tempo. Então, por isso, a necessidade de, quando identificar um pólipo no intestino, se remove esse pólipo, exatamente para evitar essa sequência da evolução da benignidade para a neoplasia maligna. Perfeito. Uma das perguntas do internauta aqui que foi colocada hoje foi do tipo, tem um pólipo que o resultado apareceu como hiperplásico. Devo me preocupar? Bem, o pólipo hiperplásico é o pólipo mais comum removido nas colonoscopias. Tá? Eu falei anteriormente que o colonoscopista experimentado ele consegue identificar e inferir que o pólipo seja hiperplásico. Entretanto, ele não tem certeza disso. A certeza só vem, de novo, com a remoção. Então, se o pólipo foi removido e vem um diagnóstico de hiperplásico, é o que a gente gosta de dar o resultado para o paciente, é que esse pólipo não vai causar problemas a ele e ele não tem que se preocupar. Entretanto, só após de sua remoção é que nós teremos a certeza absoluta de se tratar de um pólipo hiperplásico. Mas pólipo hiperplásico não é neoplasia. Perfeito. Professor Sampaio, quem tem mais risco de desenvolver o câncer do intestino? Quais são os fatores de risco para desenvolvimento do câncer do intestino? Bom, na introdução do assunto, já colocaste algumas coisas importantes, né? Então, assim, o paciente fumante, o paciente que tem a ingesta de embutidos, de carne, né, do excesso de álcool, os pacientes constipados crônicos, doenças inflamatórias associadas que devem passar por um regime de rastreio bastante severo, né, doença inflamatória. Esses são alguns fatores que apresentam uma maior
vamos dizer, o risco de desenvolvimento da neoplasia. E considerando esses pacientes a partir de uma idade, né? Antigamente existia um ponto de corte que era 50 anos de idade. O que tem acontecido nos dias atuais é que a idade tem caído e já é considerado hoje 45 como ponto de corte. A maioria dos serviços ao redor do mundo tem optado por já fazer o screening no primeiro paciente, o primeiro exame no paciente a partir dos 45. Isto se ele não tiver um histórico de fatores de risco, como eu acabei de dizer, incluindo a hereditariedade para isso, né? Então, os pacientes que têm um histórico familiar de uma neoplasia de cólon na família, esse ponto de corte de idade ele cai em 10 anos. Tá? Então, nós estamos falando de 50 para 40, de 45 para 35 anos. Perfeito. Essas são uma das coisas da modernidade que tá mudando em relação ao câncer, né? Justamente o aparecimento de cânceres mais precoces, né? E aí vem sempre a pergunta assim, o que será que está causando isso? Eu acho que algumas dessas respostas certamente vão estar na alimentação que a gente está tendo nos dias de hoje. Eu acho que a Juliana vai poder falar sobre um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas ainda a pergunta que não quer falar, não quer calar, na realidade, depois que colocasse as pessoas que têm maior chance de câncer de colo retal, câncer de colo, vem a pergunta, mas como diminuir o risco dos pólipos se tornarem câncer? Existe alguma maneira? Bom, na verdade, assim, a Juliana já tocou no assunto da dieta e evitando a evolução, né? Então, primeiro, mudando hábitos, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Mudando hábitos alimentares, porque o que tu falasse há pouco em relação ao aparecimento cada vez mais precoce, vamos dizer, em pacientes mais jovens de neoplasia, isso provavelmente sejam fatores extrínsecos, tá? As coisas extrínsecas que estão proporcionando isso. É o ambiente influenciando na formação dessas neoplasias. Então, essa é uma mudança fundamental. A segunda, que tem impacto direto no prognóstico do carcinoma coloretal e provavelmente a longo prazo vai ter impacto na evolução disso, é a prevenção. E a prevenção é feita com o diagnóstico por colonoscopia. Por isso a gente usa as idades como ponto de corte para iniciar esta prevenção, né? Então, na população geral, isso no mundo inteiro, a gente sabe que o melhor método de prevenir a neoplasia é fazer a prevenção, na redundância, de evitar a neoplasia, é fazer a prevenção precoce com o uso de métodos diagnósticos e terapêuticos ao mesmo tempo. Acho que é importante que se diga assim, nesta prevenção da colonoscopia, no caso que a gente vai falar daqui a pouquinho, é a retirada do pólipo daí, né? Sim, isso. Por isso a colonoscopia diagnóstica e terapêutica. Exatamente. Aí não há câncer onde não existe o pólipo, na realidade, né? Esse é o grande ponto. Tá? Perfeito. Bem, doutora Juliana, eu acho que agora a gente entra num ponto assim que é o grande tema de tudo que é congresso nosso e certamente do pessoal da nutrição também, que é justamente o estudo da microbiota, da disbiose intestinal que a gente vem gerando com a atual alimentação que a gente está tendo, as mudanças dos hábitos alimentares e qual o impacto dessas modificações, então, na gênese dos cânceres do tubo digestivo, em especial no dia de hoje, o câncer coloretal. Eu até acredito que cabe fazer uma colocação, como o doutor trouxe ali, sobre os embutidos e a alimentação, né? A nossa alimentação, ela vem mudando muito ao longo dos anos. Então, muitas doenças que não tinham antes tanto aparecimento, elas estão começando a vir cada vez mais e cada vez em pessoas mais jovens, né? E estão tendo uma evolução muito grande. Então, hoje em dia, nós estamos expostos a uma quantidade de toxinas que é um absurdo. E elas vêm através da alimentação, elas vêm através do ar, da poluição, né? Elas vêm através de várias coisas. O estresse também mexe muito com o nosso organismo. Mas pensando em alimentação, tem alimentos que foram criados, como os embutidos, foram criados para serem consumidos esporadicamente. Só que a gente pegou o hábito de comer embutidos todo dia, né? Eu sempre gosto de trazer isso para os pacientes. As pessoas querem comer o seu pãozinho com queijo e daí tem que colocar presunto.
tem que colocar peito de peru, né? Porque eles acreditam que o peito de peru é saudável porque é mais magro, que não é comparado com presunto. E não, na realidade, todos são embutidos, né? Então, e eles têm substâncias que já foram comprovadas que são causadoras de câncer, como os nitratos, os nitritos. Então, quando a gente consome esses alimentos que eram para ser consumidos esporadicamente em festas, ou vai fazer uma tábua de frios e aí vai consumir um salame, um peito de peru, alguma coisa assim, a gente está consumindo 1, 2, 3 vezes por dia, né? Então, a carga de substâncias químicas no nosso organismo é muito grande. Só pensando nos embutidos, mas se a gente pensar numa pessoa que consome bolachas recheadas, sorvetes, alimentos congelados, é um absurdo a quantidade de químicos que entram nesse organismo, né? E aí você fala muito em dietas detox e coisas do tipo, mas o nosso organismo, ele é capaz de fazer a detoxificação, só que não na quantidade de toxina que a gente ingere, né? Então, uma das práticas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia de mudança alimentar é retirar toxinas, né? E isso entra a mudar muito qual é o nosso padrão alimentar, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, por isso a alimentação in natura, que é aquela alimentação mais raiz, é arroz, é feijão, é as carnes, é não ser sempre carne vermelha, né? Que aqui no sul a gente é muito do churrasco, muito de carne vermelha. Eu que sou do interior sei, é carne vermelha todo o tempo, né? Quando eu saí do Rio Grande do Sul para ir morar fora, eu me deparei que as pessoas comiam frango e peixe muito mais do que a gente comia aqui, né? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que ir mudando, porque a carne vermelha, além de ela ter mais gordura, ela é muito mais pesada a digestão dela, né? E isso tudo favorece essa quantidade de toxinas, gorduras e agrotóxicos também que vêm nos alimentos, né? Favorecem o surgimento dos cânceres. Mas pensando na microbiota, esses alimentos, essas toxinas também alteram a nossa microbiota, né? Para pior. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é essa microbiota, o que é a disbiose, né? Qual que é esse papel que foi o que o Dr. Fábio perguntou. Resumidamente, a microbiota intestinal, ela é uma colônia de bactérias que vive no nosso intestino, certo? E ali elas vivem em simbiose. O que é isso? Elas vivem em equilíbrio. Tem as bactérias boas, as bactérias que são mais ruins, mas elas estão em equilíbrio e elas não fazem mal para ninguém, digamos assim, né? A gente chama de disbiose quando essas bactérias perdem esse equilíbrio. E aí elas acabam por gerar danos no nosso organismo. Por exemplo, algum alimento entrou que abastece mais determinada bactéria do que outras. Bom, essa bactéria cresce mais que as outras. E aí aquela coisa que estava em equilíbrio já não está mais. Eu sempre gosto de explicar para os pacientes assim, elas estão ali, tá tudo certo, mas a qualquer momento elas podem entrar em guerra, né, entre elas. E aí acaba dando problemas no nosso organismo. Então, assim, uma microbiota intestinal adequada, em equilíbrio, ela vai prevenir diversos tipos de alterações, dentre eles alguns tipos de câncer. Já uma microbiota que está alterada na sua função, na sua quantidade, ela produz, inclusive, mais inflamação, ela produz substâncias que são mais tóxicas para o nosso organismo, que podem levar ao surgimento de cânceres, tá? Elas podem fazer, por exemplo, com que um pólipo que não fosse evoluir tenha uma evolução mais rápida, só por essas toxinas que as bactérias acabam gerando. Então, quando a gente tem uma microbiota, por exemplo, que está equilibrada, ela produz fatores de proteção, né? Ela produz muco, ela regenera a nossa mucosa e faz com que os cânceres não consigam evoluir tão rapidamente e com que essa pessoa talvez chegue aí lá fazer um exame e consiga saber que ela tem um câncer ali e ela consegue se tratar. É mais ou menos isso. Perfeito. Bem, eu estou aqui escutando, acho que pensando a mesma coisa que o professor Sampaio, vendo a Juliana falar e imaginando o churrasco sem o queijo de entrada, sem o cajuzinho, já vai cortando tudo, né? A Juliana já botou um alface na entrada do churrasco. Pô, aí fica ruim a coisa toda, né? Complica a nossa vida, né, professor Sampaio? Mas ó, não é sempre, doutor. Pode comer as coisas, mas não precisa ser a base da alimentação, né? Poxa, tá bem. Acho que agora nós vamos reduzir de 7 dias de semana. Então. Vai acabar a coisa.
Joia. Juliana, me fala um pouquinho mais uma coisa que está bastante em voga também, sobretudo a gente vê isso em jornais, revistas, até muitas vezes em propaganda de TV, sobre a questão de prebióticos e probióticos. Me fala qual a função dos prebióticos? Bom, os prebióticos são os alimentos para essas bactérias que estão lá no nosso intestino, tá? São carboidratos que a gente não digere e que vão chegar lá no nosso intestino e as bactérias vão se alimentar desses carboidratos que a gente não digere. Então, quando a gente ingere esses probióticos, seja através da alimentação ou de suplementação, essas bactérias usam esses substratos para se manter ativas. E aí, de acordo com a nossa alimentação, de acordo com aquilo que a gente ingere, a gente pende para ter uma microbiota mais saudável ou não. Esses prebióticos, eles estão presentes em muitas frutas e vegetais, principalmente aqueles que têm carboidratos complexos, como as fibras, tá? Tem alguns alimentos que são bem legais de serem consumidos e que não são muito comuns, mas, por exemplo, a batata Yacon, ela é uma batata que é riquíssima em prebióticos e inulina, e a gente come ela crua, como uma maçã. Então, é um alimento novo e super legal de dar uma variada na alimentação. Outro alimento que tem muitos prebióticos é a biomassa da banana verde. E até depois, se quiserem, eu posso postar a receita de como se faz. A farinha de banana verde também tem esses prebióticos, né? Mas alimentos mais comuns, por exemplo, a cebola possui prebióticos, né? Então, a gente colocar uma cebola, um alho no nosso arroz, a gente já vai estar consumindo, né? Os cereais integrais também. Então, sempre pensando na forma de inulina ou FOS, que são os fruto-oligosacarídeos, são os que mais aparecem, por exemplo, quando a gente pensar numa suplementação, que também pode ser feita, né? Colocar suplementação de fibras para alguns pacientes. Esses são os prebióticos. Maravilha. E como agem, então, os probióticos? Que a gente sempre fica pré e pós, ou probiótico. Como é que funciona isso? Os probióticos, então, só para diferenciar, os probióticos são as bactérias e os prebióticos os alimentos das bactérias, né? Os probióticos, eles são esses micro-organismos vivos que são capazes de melhorar o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. E eles produzem efeitos benéficos à nossa saúde. Eles conseguem agir na absorção de alguns nutrientes, eles reparam a mucosa do nosso intestino, que a todo tempo, por aquelas toxinas que a gente ingere, e até por alguns alimentos, ela está sofrendo ali, às vezes dá algum machucadinho, dá algum estresse ali na mucosa do intestino, e essas bactérias conseguem ir reparando. Tá? Então, muitas vezes, alimentação, toxinas e estresse dá uma mudada nessa nossa mucosa e a gente consegue melhorar isso com os probióticos. Temos vários tipos de probióticos no mercado disponíveis hoje. Posso citar para vocês os iogurtes, a coalhada, os leites fermentados, a kombucha e o kefir. O kefir de água e o kefir de leite são um tipo de probióticos que a gente não encontra ainda para comprar. Agora tem uma marca que lançou o kefir como um iogurte. Até não lembro o nome da marca agora, mas já está lançado. Mas tem uma onda de pessoas, que é uma comunidade muito boa, que fazem doação de kefir, né? E kefir, se tu pegar num potinho assim, é como se fosse uma espuminha branca, né? Que tu consegue criar em casa. Tu coloca ou leite ou água, daí tu depende da colônia que tu tiver. Tu consegue criar eles e tu mesmo fazer o teu iogurte de kefir, tu mesmo fazer a tua água de kefir para tomar e ingerir essas bactérias boas. Mas também pode ser manipulado ou comprado pronto por probióticos, tá? Então, alguns são liofilizados, que daí eles viram um pozinho, eles duram mais, a gente mistura na água e toma também. Eles agem dessa forma, melhorando o nosso equilíbrio. Legal. Bem, mas me deu uma luz, então. Eu tô te ouvindo falar aqui e eu tô imaginando o professor Sampaio fazendo o churrasco aquele dele, e aí, então, ele já conseguiu um alento no prebiótico dele, que ele vai botar cebola, né? Pelo menos uma cebolinha ali que dá para fazer antes, e ele vai misturar agora o kefir com a cebola antes do churrasco dele. Ou me fala assim, e se toma esses prebióticos e probióticos durante o dia? Eu posso usar em toda a refeição, uso de manhã, de noite? Como é que é isso? Olha, eu acho que se ele misturar o kefir com a cebola não vai dar certo. Ele não vai conseguir tomar, não. A ideia é a seguinte,
quando a gente for consumir esses probióticos através da alimentação, qualquer horário vale, porque a alimentação é alimentação normal, né? Então, a gente deve colocar alimentos com probióticos, que são as bactérias, e alimentos com pré-bióticos, que são os alimentos das bactérias, ao longo do dia, em qualquer horário. Porém, quando a gente vai fazer a suplementação desses probióticos, a gente tem que escolher um horário que o nosso organismo esteja mais em jejum para que eles consigam agir da melhor forma. Então, hoje já se sabe que a maioria dessas bactérias que a gente toma como suplementação vão morrer quando tiverem contato com ácido no nosso estômago ou com a bile, por exemplo, tá? Mas são os fragmentos dessas bactérias que vão gerar respostas no nosso organismo. Então, não necessariamente elas precisam chegar vivas lá no final do nosso tubo digestivo, tá? Elas podem chegar quebradas, mortas, em pedaços, não importa. O nosso organismo reage a esses pedaços de bactérias e é isso que faz com que a gente tenha os benefícios delas. Então, o melhor momento para a ingestão desses probióticos é em jejum, ou antes de dormir, porque daí a gente vai dar um longo tempo de jejum para o nosso organismo reagir àquilo que foi ingerido, ou logo ao acordar, né? E aí esperar uns 30 minutos para ingerir alguma alimentação. Perfeito. Bem, como parte dessa nova cultura da modernidade de pré-biótico e pós-biótico, o professor Sampaio não pode mais comer o caju nem o queijo dele antes do churrasco. Agora, ainda para completar, vem o tal do simbiótico. Me fala agora o que é os simbióticos. Bom, os simbióticos, eles são, então, produtos comerciais que as marcas começaram a lançar, que combinam os pré-bióticos, que são as fibras que alimentam as bactérias, com as bactérias. Então, é um combo ali que acaba fazendo uma ação com maior eficácia no nosso organismo. Então, esses simbióticos, eles melhoram também o bolo fecal. Com isso, há uma diminuição na absorção da glicose, aumenta a eliminação do colesterol. Então, acaba ajudando a evitar doenças coronarianas, por exemplo. E esses simbióticos também, como os probióticos que eu já tinha falado, eles regeneram a mucosa do nosso intestino, o que pode evitar a formação de câncer, diminui a produção de inflamação e diminui a incidência de infecções sistêmicas. Não são todas as pessoas que conseguem tomar os simbióticos juntos, né? Porque algumas pode ser que tenham mais gases, que tenham maior inchaço, mas a maioria das pessoas é beneficiada com o uso dos probióticos suplementados, por exemplo, e pela alimentação os pré-bióticos, né? Então, isso daí tem dado muito certo na prática clínica. E algumas pessoas toleram muito bem os simbióticos também, tá? Mas não são todas. É bom deixar claro. Às vezes a pessoa vai lá na farmácia enlouquecida, eu quero comprar o simbiótico. Opa, desculpa. Quero comprar o simbiótico que tá aqui, e aí não sabe que daqui a um pouco vai dar alguma reação nela, né? Daí ela pensa que o produto é ruim, mas não é. Sim. Fazer coisas da modernidade, né? A gente está mudando a alimentação, a gente hoje convive e tem medo de vírus, mudando a alimentação. Imagina quando nossos pais, quando a gente era criança, iam falar de pré-biótico e pós-biótico e probiótico e simbiótico, e aí vai, né? É algo simplesmente que está modificando bastante a nossa cultura em termos de alimentação. Imagina a gente agora se preocupar com o tipo de bactéria que compõe o nosso intestino e qual o impacto disso na nossa vida. Mas cada vez mais a gente vai ter que se preocupar com isso. Bem, antes o professor Sampaio havia comentado sobre o forte componente hereditário que o câncer coloretal e os pólipos podem ter. Professor Sampaio, me fala um pouquinho mais de doenças e componentes hereditários que eventualmente podem favorecer ou até piorarem a situação de um paciente portador de pólipos do intestino grosso. Falando em relação à alimentação ali, eu queria colocar que realmente a gente viu uma mudança muito grande, né? E os nossos avós, os nossos tataravós, eles comiam tanta coisa que hoje é colocada como maléfica, né? E que na verdade não eram, né? Eles tinham uma alimentação, acho que muito mais saudável do que hoje nós temos com essa industrialização plena que existe aí de lixo que se come, né? Isso certamente faz aquela coisa dos fatores extrínsecos do ambiente causando as neoplasias.
A situação hereditária dos pólipos, na verdade, são as síndromes, né? As síndromes hereditárias são a polipose familiar, a polipose atenuada, e essas síndromes, elas não são frequentes, mas elas têm uma associação extremamente alta com a evolução para o câncer. Né? E quando a gente fala em hereditariedade, é claro que se um paciente que tem uma história familiar de ter tido um câncer e nós indicamos para esse paciente uma colonoscopia mais precocemente, é óbvio que o paciente, o familiar que teve um pólipo, nós temos que chegar na mesma regra de pensar que esse pólipo pode ter um componente hereditário. Então, sim, tem um fator muito forte nisso. Né? Os pacientes de polipose, que são raros, como eu falei, não é uma doença frequente, esses pacientes têm que ser submetidos, na grande maioria das vezes, à retirada completa do intestino. Né? Porque se sabe que esses pacientes eles vão evoluir ao câncer. Tá? Os pacientes que têm pólipos de hiperplásicos já não entram nesse fator de hereditariedade, porque são pólipos benignos, como eu falei antes, que não entram naquela preocupação da evolução do câncer. Então, os pólipos adenomatosos, sim. Quando um familiar chega com uma história, ou o paciente chega com uma história que um familiar removeu vários pólipos adenomatosos do seu intestino, sim, isso é um sinal de alerta para nós endoscopistas, no sentido de fazer, até mesmo indicar com mais precocidade a avaliação colonoscópica desses pacientes. Todo paciente, quando ele tem o diagnóstico de um pólipo, ele sempre vem com aquela pergunta, mas doutor, agora eu tenho um pólipo, poxa, então no ano que vem eu posso ter um câncer. Quanto tempo, na realidade, leva para um pólipo se desenvolver de pólipo, um simples pólipo, até um câncer? Isso demora? Bom, primeiro, quando o paciente vem já contando que tinha um pólipo, eu vou partir do pressuposto que ele removeu o pólipo. Né? Então, quer dizer, ele tinha um pólipo. Isso é uma coisa que os pacientes ficam muito preocupados e dizer assim, mas foi removido o meu pólipo? Sim. Quando o pólipo é identificado, ele é removido. É claro que se eu tiver lá um paciente que tem 20 pólipos, 10 pólipos no intestino grosso, eu não posso fazer essa remoção num primeiro momento, no mesmo momento. Então, esse paciente vai ser programado à remoção desses pólipos. Bem, mas quanto tempo demora a evolução de um pólipo não removido? E ele pode existir um pólipo não removido? Sim, pode. Por quê? Porque todo método é falível. Então, existe uma falha no exame de colonoscopia? Sim, pode existir, que são os chamados pólipos não vistos. Isso pode chegar a 15, 20% dos pólipos. Pode existir isso? Pode, com certeza. Por isso, quando se remove e quando se tem o diagnóstico de um pólipo, se recomenda repetir a colonoscopia num tempo menor do que os 10 anos, vamos dizer, preconizado para os pacientes que não têm pólipos. Mas depois nós vamos entrar um pouquinho nisso. Vamos voltar em relação a um pólipo que está lá dentro do intestino grosso que não foi removido. O tempo médio de evolução do pólipo para a neoplasia é de 5 a 10 anos. Tá? Entretanto, eu falei no início, na minha outra intervenção, que existem pólipos que já apresentam uma degeneração maligna. E isso é um grande problema. Então, esse tempo ele é muito variável. Um outro detalhe são lesões, por exemplo, consideradas mais agressivas, como as lesões de espalhamento lateral, né? As LST, que apresentam uma degeneração mais rápida. Então, o tempo que nós vamos ter de uma evolução, ele é variável. Mas, certamente, ele não vai ser um tempo que nós poderemos deixar, por exemplo, um pólipo 10 anos no intestino, de braços cruzados esperando, porque nós vamos voltar lá e esse paciente certamente vai ter uma neoplasia já avançada. Então, existe uma regrinha que é assim, pólipo visto é pólipo removido. Perfeito. Até, como disseste antes, é a grande prevenção que a gente tem nos dias de hoje, né? É justamente não retirá-los o mais precocemente possível. Professor Sampaio, quais são os sintomas de um paciente que tem pólipos no intestino? Bom, infelizmente os pólipos não produzem sintoma algum, né? A exceção se forem pólipos extremamente grandes, que aí eles podem provocar um sintoma obstrutivo, ou eventualmente, inclusive, prolapsar o intestino, ou eles mesmos saírem pelo canal anal, pelo reto, né? pelo ânus.
Então, essas são situações que não são frequentes. Tá? Então, os pólipos, que na sua grande maioria são pólipos pequenos, eles não produzem sintoma algum. Por isso, a necessidade de rastreio nos pacientes baseados na idade e não nos pacientes sintomáticos. Paciente sintomático é mau sinal. Então, a grande maioria são assintomáticos. Esses pólipos podem sangrar? Eventualmente, os pólipos sangram. Pólipos maiores, pólipos inflamatórios. Tá? São pólipos mais característicos. Pólipos, por exemplo, amartomatosos, que são outros tipos de pólipos, de outra classificação histológica. Esses pólipos podem apresentar sangramento. Tá? Como eu falei, são pólipos maiores, tá? Que provocam já um sintoma. Um dos sintomas, então, seria até, inclusive, o sangramento ou obstrução. Perfeito. Bem, o diagnóstico desses pólipos, então, vai ser através da colonoscopia, é isso? Perfeito. Existe uma situação, como eu falei, a colonoscopia ela é um exame falível e tem situações extremas em que não é possível a sua realização, devido a aderências intestinais, a anatomia do paciente, que não permitem a realização do exame, porque incorrem num risco maior vamos dizer assim, um risco maior ao paciente com complicações do exame, propriamente dito. Nessas situações, a gente pode lançar mão de exames radiológicos na tentativa de diagnóstico do pólipo. Entretanto, o exame radiológico, quando comparado com o exame colonoscópio, ele perde muito, porque o colonoscópio ele já é terapêutico. Eu estou fazendo o exame diagnóstico e, ao mesmo tempo, eu vou fazer a remoção, coisa que eu não consigo fazer num exame radiológico. Apesar de ter, vamos dizer assim, é inferida que existe um pólipo naquele intestino através da radiologia. Entretanto, eu não tenho biópsia desse pólipo, porque eu não consegui removê-lo. Consequentemente, eu vou ter que fazer um exame invasivo de colonoscopia. Tá? Essa é uma situação que frequentemente, não frequentemente, mas eventualmente nós temos acesso a esse tipo de exame. A gente está falando bastante aqui em diagnóstico, enfim, a colonoscopia, a biópsia, mas nos explica um pouquinho melhor, até para as pessoas mais jovens que nunca foram submetidas a isso, ou os mais velhos que ainda não fizeram, como se faz uma colonoscopia? Como é o preparo para essa colonoscopia? Perfeito. Isso é a pergunta muito interessante, porque isso é que muitas vezes afasta o paciente do exame. Existe um preconceito em relação ao exame, né? E muito do que o vizinho falou a respeito do próprio exame. Então, vamos começar pelo preparo. O preparo para esse exame é um preparo que tem que ter, obviamente, a limpeza do intestino. Porque se ele não for um preparo adequado e nós tivermos frente a um intestino sujo com resíduos fecais, isso vai comprometer o nosso diagnóstico, a nossa avaliação, né? E vai fazer com que o paciente repita o exame de uma maneira mais precoce, coisa que nós não queremos que ele faça. Então, o primeiro fantasma e a primeira coisa que nós temos que tirar do paciente é o preparo. O preparo de intestino hoje é um preparo fácil, tranquilo de ser realizado, em que basicamente ele consiste de uma dieta que a Juliana pode depois abordar com mais propriedade do que eu, mas ela é uma dieta pobre em resíduo. Ela não pode ter resíduo, porque o resíduo é que vai ficar dentro do intestino. Então, nós fazemos o paciente ficar 48 horas numa dieta pobre em resíduo e depois nós vamos usar medicamentos que vão fazer com que esse intestino seja limpo, ou seja, que o paciente evacue. Hoje nós temos medicamentos seguros, medicamentos com poucos efeitos, inclusive de dor, de distensão abdominal, e que podem ser realizados de maneira muito segura em casa. Tá? Seja o Manitol, seja o Picoprep, qualquer um dos dois vai fazer uma boa limpeza. Esse é o maior fantasma dos pacientes, que é o preparo, e que realmente não há motivo para ter preocupação. Com relação ao exame propriamente dito, é um exame feita de maneira ambulatorial. Tá? Eu, particularmente, uso sempre o acompanhamento de um anestesista junto comigo, quando possível, obviamente. Existem alguns planos de saúde que não permitem, mas de qualquer forma eu tento ter sempre um anestesista junto comigo. Esse paciente tem sempre uma monitorização cardíaca, respiratória, é muito seguro quanto ao seu desenrolar, né, do exame.
E como eu disse, ele é feito de maneira ambulatorial, o paciente recebe uma sedação, dorme durante todo o procedimento e ao término do procedimento ele ainda acorda com calma, faz um lanche e vai para casa sem nenhum cuidado maior, vamos dizer assim, do ponto de vista de pós-colonoscopia. É um exame que toma em torno de 30 a 40 minutos a sua realização, do seu início ao término. Perfeito. Doutor Fábio, nós temos uma pergunta aqui para o doutor Zé Arthur. Claro. Depois de ter retirado por 3 anos consecutivos pólipos inflamatórios, estes podem se transformar em um câncer no futuro? Então, pólipos inflamatórios não são pólipos que apresentam displasia, ou seja, uma transformação celular. Como já diz o nome, eles são inflamatórios. Esses pólipos não são cancerígenos. Então, esses pólipos eles devem ter tido algum outro fator que levou à formação, né? Como, por exemplo, não estou dizendo que é o caso do ouvinte que fez a pergunta, mas uma doença inflamatória intestinal que provoca o pólipo inflamatório. Então, qualquer processo inflamatório no intestino pode provocar o chamado pólipo inflamatório. Tem mais uma pergunta para o Dr. Zé Arthur. Retirado pólipo de 0,2 centímetros e o diagnóstico ter sido pólipo hiperplásico, devo fazer a colonoscopia anualmente? Não há necessidade de repetir a colonoscopia anualmente. O paciente que tem pólipo hiperplásico, ele entra naquele critério do paciente que fez uma colonoscopia sem pólipo. O pólipo hiperplásico não necessita um controle como necessita os pólipos que são adenomatosos, como nós chamamos os pólipos displásicos. Perfeito. Tá certo, obrigada. Algo mais, Cláudia? Temos uma pergunta para Juliana. Por favor. Juliana, tu falaste que o ideal é tomar, por exemplo, o kefir, esses probióticos em jejum. E aí as pessoas perguntam, normalmente elas tomam no café da manhã, mas como tomar, por exemplo, elas usam o kefir para fazer um molho de salada, e aí elas vão ingerir com comida, no horário do almoço, se é permitido, como é que é isso? A pessoa pode ingerir o kefir a qualquer horário do dia, porque ele não é uma suplementação, ele é como se fosse um alimento probiótico. Tá? Então, se ela consumir na salada, se ela consumir no café da manhã, em vitaminas, não tem problema, tá? Pode consumir à vontade. Tá, e tem mais uma pergunta. Eles falam do kefir, até falaram aqui que a marca é Keife, que tem no supermercado, e que ele tem 2 tipos. Ele tem com açúcar e sem açúcar, porque o kefir ele é bastante amargo. E se poderiam comprar, então, com açúcar. E agora até tem uns com sabores, morango, se é tudo igual ou não. O kefir tem que ser aquele amargo mesmo. Bom, o kefir, ele não é amargo, ele tem uma certa acidez, né? Como qualquer iogurte natural, por exemplo, que a gente comprar sem sabor, ele tem uma acidez. Então, isso vai muito do paladar estar acostumado com essa acidez ou não, né? Tem pessoas que não gostam dessa acidez, que aí preferem ter algo doce, né? Mas o nosso paladar, ele tá muito viciado nas coisas doces. Isso é algo que a gente deve cuidar também. Comparar o kefir adoçado com o kefir sem estar adoçado é bem diferente, tá? Eles não são iguais. Lá dentro vai ter as bactérias, vai ter. Só que o açúcar em excesso, ele alimenta bactérias que a gente não quer que sejam tão alimentadas assim. Então, às vezes o tiro sai pela culatra. A pessoa está querendo usar um kefir para ter um benefício, mas está ingerindo junto açúcar. Se ele tem já um sabor, ela vai estar ingerindo junto um outro químico que para dar o sabor. Aí já vai entrar saborizante, flavorizante, conservante, tudo para conservar aquele novo sabor que entrou ali. Então eu sempre gosto de as pessoas consumirem aquilo que é mais natural. Tenta consumir o kefir, então, batido com uma fruta, com uma banana, ou com uma uva passa, ou algo assim, do que comprar ele com açúcar já. Tá? Porque daí a gente não dosa a quantidade de açúcar, já vem pronto. A pessoa vai consumir aquilo que está ali
E talvez esse outro que vem com sabor, que eu até nem sabia que vinha com sabor já, mas a indústria sempre inventa de tudo, né? Ele vai vir com mais coisas ainda. Então, pensando na nossa microbiota, que a gente quer deixar ela o mais saudável possível, o ideal é ser sempre o mais puro possível. Tá certo, obrigada, Juliana. E eu tenho só mais uma pergunta para o Dr. Zé Arthur. Fiz exame de sangue e deu alteração no cárcino embriônico. Isso pode ter sido em relação ao pólipo hiperplásico que retirei? Não. Primeiro, teria que ver qual o motivo de ter feito esse exame, né? Uma outra possibilidade que tem que se levar em consideração também se o paciente é fumante ou não. O antígeno cárcino embriônico é um marcador tumoral que ele serve muito para os pacientes comprovadamente que tenham câncer de intestino e que vão fazer o seu segmento pós-operatório para observar se esse tumor está em remissão ou não. Esse é o ponto quando se usa o antígeno cárcino embriônico. Ele não serve para diagnóstico, mas certamente ele não tem associação a esse pólipo hiperplásico. A pessoa está dizendo que foi uma solicitação da gineco porque ela estava em menopausa e começou o tratamento de reposição hormonal. Então, tudo bem, mas ele não tem relação com o pólipo hiperplástico. Tá bom. Não precisa se preocupar em relação a isso. Obrigada, doutor. Seguimos. Até porque o antígeno carcino embriônico ele pode aumentar em outras doenças, como por exemplo doenças de tireoide, algumas doenças do pulmão também eventualmente podem aumentar esse antígeno carcino embriônico. Alguma outra pergunta, Cláudia? Não, encerrei as minhas. Bem, doutora Sampaio, frequentemente o paciente vem no consultório, já sobretudo pacientes de mais tempo, né, que vem com alguma idade, vem com algum segmento controlando o intestino há mais tempo e nos diz assim, fiz uma retossigmoidoscopia já, ou sempre fiz retossigmoidoscopias, né, ou seja, só a endoscopia da parte final do nosso intestino. Ela já não é suficiente? Eu preciso fazer uma colonoscopia? Boa pergunta. Antigamente se utilizava apenas a retossigmoidoscopia, né? Por quê? Porque não existiam os colonoscópios flexíveis, né? Que hoje nós temos, que são colonoscópios que conseguem chegar até o cólon direito, né? O que a gente sabe também é que a maioria dos tumores do intestino grosso, eles estão no lado esquerdo. Entretanto, apenas a retossigmoidoscopia, ela não vai conseguir fazer o diagnóstico das outras lesões que se tem a partir do sigmoide acima, ou seja, cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente e seco. Então, não é o suficiente para um rastreio completo. É claro que eu também vou dizer que qualquer rastreio, seja ele com retossigmoidoscopia ou com exame com sangue oculto nas fezes, é melhor do que nada. Mas não é o suficiente. Eu vou sempre solicitar ao meu paciente a realização de uma colonoscopia completa. Perfeito. Bem, colocaste antes, até na forma de tratamento e prevenção também, né? Tratamento e prevenção dos pólipos, que sempre que pólipo visto é pólipo retirado. Né? Bem, uma vez retirado esses pólipos, eles voltam? Eles podem voltar? Como é que nós vamos explicar isso do ponto de vista didático, o retorno de um pólipo? O pólipo é formado de células displásicas, células alteradas. Se eu remover todo o pólipo daquela região, ele não retorna mais. É como nós estamos retirando uma lesão da nossa pele. Eu retiro toda a lesão, eu removi a lesão e a pele voltou a cicatrizar de maneira adequada e normal. Agora, se eu deixar alguma célula residual, ou seja, se eu não remover o pólipo completamente, eu vou ter um retorno desse pólipo. Tá? Então, nós vamos ter a recidiva, a recorrência daquele pólipo através do seu crescimento de novo do pólipo. O que acontece muitas vezes, e que as pessoas ficam muitas vezes assim questionando, é que eu fiz uma colonoscopia,
o médico tirou o pólipo e eu repeti a colonoscopia em 3 anos e tinha novo pólipo. Não é que o pólipo voltou. O que aconteceu? Novos pólipos foram formados. Porque esse paciente ele vai ter a predisposição à formação de pólipos. Isso é uma coisa intrínseca ao paciente. Bacana. Eu acho que nós estamos chegando agora no final do nosso tempo, né, Cláudia? Mas a gente percebe assim como uma coisa que afeta tanta gente na população, cerca de 1/5 da população tem algum tipo de pólipo no seu intestino grosso, né? Ou seja, muita gente, 1 em cada 5 que a gente passar na rua, e pode ver quantas variáveis a gente tem nos dias de hoje, desde modificações no nosso hábito alimentar, alterações que a gente tem que fazer, ou alimentos que a gente tem que começar a ingerir justamente para prevenir complicações ou progressão de algum tipo de doença no futuro. Tá? Coisa boa é que pólipos, como a gente está conversando agora no intestino grosso, há cerca de 20, 25 anos atrás, quase sua totalidade não eram diagnosticados e algumas poucas vezes, quando davam complicações do tipo obstrução intestinal ou até sangramentos, acabavam em cirurgia. E hoje o Dr. Sampaio está aí para justamente resolver isso através de um procedimento bem mais, não digo simples, mas menos cruento para o paciente, menos agressivo para o paciente, que é justamente a colonoscopia com retirada desses pólipos através da colonoscopia, sem contar o fato que previne toda a formação de cânceres e complicações desse câncer, como quimioterapia, radioterapia, ou até muitas vezes os pacientes perderem o ânus, né? Ficarem com a bolsinha chamada definitiva. Bem, por mim, eu paro aqui, encerro aqui, passo a palavra para vocês. Achei a noite extremamente produtiva, aprendi bastante coisa hoje à noite, sobretudo que agora nós vamos ter que incluir no nosso churrasco do Dr. Sampaio justamente cebola com salada e kefir junto, né? Então tu já sabe, a próxima vez eu me encarrego de levar as cebolas, tu providencia o kefir com a salada. Isso aí, pessoal, para você. Pessoal, a live foi extremamente esclarecedora e assim, eu pude perceber, a gente que já está fazendo live há bastante tempo, o número de perguntas que nós tivemos. Isso mostra a desinformação da população e o interesse nesse assunto, como o Dr. Fábio falou. Então, assim, a gente percebe, as pessoas querem saber muito a respeito disso, né? E, então, eu acho, assim, que, mais uma vez, vem reforçar essa iniciativa do CAD, Centro de Cirurgia Digestiva, de estar trazendo esses convidados, essas pessoas para estar orientando a população. Em função disso, eu gostaria muito que o Dr. Zé Arthur deixasse os seus contatos também. A gente deixa essas lives gravadas depois no YouTube, no Facebook e no Instagram, no IGTV, mas é importante deixar os contatos porque as pessoas têm muitas dúvidas e eu acho que as pessoas capacitadas, como o Dr. Zé Arthur, para resolver muitos problemas e a Juliana também, para ajudar na questão da alimentação. Então eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês. Quer falar antes, doutor? Falo eu? Ladies first. Vou deixar o meu Instagram, então, é @julianateixeira.nutricão. E tenho contato no WhatsApp também, é 051 999 359406. E tem o site, que lá tem todos os serviços, que é www.julianateixeiranutricão.com.br. Doutor? Vamos lá. Eu vou deixar aqui, então, eu deixo meu consultório, o telefone do meu consultório, que é 051, né? 3237-0921. E tem o celular, também do consultório, 051 98594-9809. E aonde que fica seu consultório, doutor? Desculpa? Aonde fica o seu consultório? O consultório é junto com o Dr. Fábio Luiz Wester, no Hospital Moinhos de Vento, né? No centro clínico, no conjunto 605. Então, pessoal, Ramiro Barcelos... Isso, ó, na Ramiro Barcelos, 910, sala 605. Vocês vão encontrar lá os especialistas.
A Juliana também deixou os contatos dela. É super importante que mesmo em meio à pandemia, e a gente tem repetido isso muitas vezes, as pessoas procurem os médicos, elas continuem fazendo suas consultas, seus exames, porque as outras doenças também continuam, infelizmente, né? Mas elas continuam.